Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver a questão 14 do exame da UEL de 2010. Bem, e ele fala o seguinte: numa residência, o reservatório de água está situado a 10 metros de altura em relação a uma torneira. Assinale a alternativa que apresenta a pressão exercida na válvula da torneira quando a torneira é mantida fechada. Essa questão também fornece para a gente alguns dados, como a densidade específica da água, que vale 1.000 kg por metro cúbico, a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a pressão atmosférica, que ele te diz que 1 atm é 1,05 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Bem, então, vamos anotar esses dados para a gente poder começar a resolver a questão. Ele dá a altura da coluna de água, que é de 10 metros. Ele dá o valor da densidade da água, lá naqueles dados, que é 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. E fala também da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ele te dá a relação entre atm e newton por metro quadrado e te pede a pressão total quando essa torneira está fechada. Bem, para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa lembrar que a pressão total é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. E também que a pressão hidrostática pode ser calculada em função da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura da coluna de líquido que está acima do ponto que a gente está analisando, né? Então, a gente tem essa expressão aqui, DGH. Bem, vamos começar fazendo os cálculos. No nosso segundo passo, vamos calcular a pressão hidrostática que a gente vai precisar para fazer o problema. Bem, essa pressão hidrostática vai estar associada à coluna de 10 metros de água. Então, vamos utilizar a expressão que a gente precisa utilizar da pressão hidrostática e substituir os valores. Densidade igual a 10 ao cubo, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a coluna de líquido é de 10 metros. Fazendo esse produto, a gente tem a mesma base. Então, a única coisa que a gente precisa fazer em um produto é somar os expoentes. Dessa maneira, a gente vai ter 10 elevado a 3 mais 1 mais 1. E isso vai resultar em 10 elevado a 5 vezes newton por metro quadrado. Eu vou colocar aqui o 1 ao lado por ele ser um elemento neutro e também ele vai ajudar a gente a facilitar na hora de somar com a pressão atmosférica. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Bem, agora vamos tentar calcular a pressão total. Para isso, a gente precisa lembrar que a pressão atmosférica tem exatamente 1 atm. E 1 atm, de acordo com a questão, é 1,05 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Bem, a pressão total é a hidrostática mais a pressão atmosférica. Vamos substituir esses valores. Então, a gente vai ter pressão total é igual a 1 vezes 10 a 5 mais 1,05 vezes 10 a 5. Para facilitar essa conta, vamos chamar 10 a 5 de x, mas você pode chamar do que você quiser. Por exemplo, você pode chamar de batata, né, para fazer a soma. E aí, olha só, a gente pode então reescrever essa equação como 1 vezes x mais 1,05x. Isso facilita porque algumas pessoas têm muita dificuldade com a potência de base 10. Então, a única coisa que a gente está fazendo é trocando a aparência dela para a gente simplificar os números aqui e achar um resultado mais rápido. Então, a gente pode pensar nessa soma de forma ilustrativa como uma batata mais 1,05 batatas, né? Que é o x que eu estou chamando aqui. Bem, se a gente fizer essa soma de uma batata mais 1,05 batatas, a gente vai ter 2 vezes 0,5 batatas. Bem, mas eu estou chamando de x aqui, então não tem problema nenhum. E o que a gente pode fazer aqui é trocar esse x pelo 10 a 5 de volta. E a gente vai ter 2,05 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Analisando as opções, a única opção que a gente tem com esse valor é a letra E. E essa é o gabarito. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!